Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar esse curso de Imunologia Veterinária. Esse é um curso ministrado por mim, né, professor Flávio Gimenez Fernandes, e ele vai ter uns toques, né, do professor Ari Elias Abud Dutra, tá? Ele vai ter uma parte também apresentada por ele. E eu vou sinalizar em alguns slides a participação dele, né, do que ele vai falar. Esse curso ele tem 11 aulas, tá? Ele vai possuir 11 aulas. E ele vai, né, eu vou falar situações do básico, né, e vou relacionar com doenças, tá? São as doenças que acontecem em relação à imunologia básica que envolve a imunologia clínica. Bem, existe estudante que ainda não possui imunologia, existe estudante que está cursando imunologia, existe estudante que já possui imunologia e tem profissionais, médicos e médicas veterinárias, que falam da imunologia. Muitos falam, né, que a imunologia, o carrasco, né? Raramente uma pessoa, não, eu aprendi imunologia muito bem, tive imunologia tranquilo. Tá. A imunologia não é uma ciência fácil. Tá? Desde já eu digo que não é uma ciência fácil. Às vezes, o aluno de medicina, né, veterinária, ele quer entrar e ver, né, cirurgia, sutura, né, quer fazer acontecer, mas às vezes esquece das disciplinas básicas, né? Por exemplo, como é que você pode saber a fisiopatogenia de um animal se você não sabe fisiologia, que é uma matéria básica? Como é que aquele órgão, né, ele vai manifestar? Como é que você vai saber, por exemplo, um acidente ósseo, se você não estudou a anatomia? Ele tem uma fratura, uma fissura. Às vezes, isso não é normal daquele osso. Como você vai saber, né, essa relação, essa diferença? E a imunologia veterinária é a mesma coisa. A imunologia veterinária, como é que você vai entender doença sem saber a imunologia veterinária? Não tem como. Tá? A imunologia veterinária ela está ancorada no mecanismo de agressão e defesa. Não existe doença sem defesa, né? O micro-organismo ele está presente e existe uma defesa contra ele. É esse mecanismo de presença do micro-organismo e doença e resposta imune contra ele que determina a doença. Maior ou menor, utilizando um sistema ou outro, dependendo do micro-organismo e do que é utilizado pelo sistema imune. Então, é importante a gente definir isso. Tá? Então, as matérias básicas, elas são importantes. Então, esse curso, né, de imunologia, falei para vocês, ele tem 11 partes, tá, de imunologia básica, sempre dando um pitaco na parte da imunologia clínica. E, como eu havia falado para vocês, ratificando a presença do professor Ari Elias Abud Dutra, que é um professor atuante na clínica, e envolve a parte de imunologia veterinária. E, bom, de cara, né, eu sempre, né, gosto, né, de fazer alguns joguinhos, né, para mostrar, às vezes, o que é importante, né? Então, eu coloquei esse símbolozinho aqui, ó. Isso aqui reflete o gosto musical do professor, né? Toda vez que você vê esse sinal, esse símbolozinho aqui, esse adesivinho aqui, é porque aquela é importante
aquele assunto é importante para caramba. IPC, você pode botar IPC nas suas anotações, tá? Importante para caramba. Tá? E às vezes eu boto, né, um sloganzinho de uma banda, tá? Então, às vezes eu faço uma brincadeirinha só para a gente sair da seriedade e a gente, né, ter uma reação lúdica, né, de aprender imunologia. Bem, em relação o que estudar da imunologia? Por que essas pessoas tiveram muita dificuldade? Alguns. Outras pessoas estudaram imunologia tranquilamente. Isso, para mim, imunologia foi ótimo, tranquilo de estudar. Minoria. A minoria. Eu dou aula de imunologia há mais de 20 anos. E sempre escuto que a imunologia foi difícil. Foi difícil, foi penoso passar. Tem alunos, né, de faculdades particulares que fizeram 4 meses a imunologia e só na quarta, quinta vez que foram passar. Então, assim, não é fácil. Tá? Qual é o grande X da questão? Qual é o grande problema? Quando um autor escreve um livro de imunologia, ele vai tentar organizar, né, o livro. Assim, poxa, como é que eu vou organizar esse livro em que uma coisa está ligada à outra? Então, comumente, o livro de imunologia, ele fala primeiro da resposta imune inata e depois da resposta imune adaptativa. Aí você encontra um anticorpo na resposta imune inata. Você fala assim, peraí, anticorpo é da adaptativa, o que esse anticorpo está fazendo aqui? O que esse linfócito está fazendo aqui se é da adaptativa? O que esse macrófago está fazendo aqui se é da inata está fazendo aqui? Então, esse é o grande problema, esse é o X da questão. Se a gente, poxa, confunde, fala assim, poxa, eu estou lendo, daqui a pouco o negócio vai para um lado, vai para o outro, e você às vezes toma uma pancada ali, você não sabe o que está lendo. Aí você volta, tenta entender e desiste. Tá? Isso é muito comum de acontecer. Então, para isso, eu vou, em 11 aulas, ensinar basicão para vocês de imunologia, para que vocês possam entender a dinâmica da doença. Tá? Ninguém sabe ou entende de doença sem entender imunologia. Você não vai entender a doença. Tem que saber imunologia básica. Professor, mas a imunologia clínica? A imunologia clínica é outra história. É outra história. É que eu falei para vocês. O professor Ari Elias Luiz Dutra, ele já é um clínico que trabalha com imunologia. Ele já tem né, uma pegada diferente. O que eu vou trazer aqui é uma imunologia básica com base na imunologia clínica, ok? É o que a gente vai fazer. Bem, logicamente, o sistema imune serve para o quê? Defender o animal de substâncias estranhas, bióticas e abióticas. Bióticas são os micro-organismos, tá? E abióticas, um exemplo é uma farpa. Uma farpa é abiótica, mas você vê o quê? Uma inflamação. Se você não tirar, não tem uma inflamação, não tem pus, aquela é uma reação do sistema imune contra aquela substância, aquele agente estranho. Só assim a gente pode chamar de corpo estranho. O macrófago, por exemplo, ele não é capaz de fagocitar aquela farpa, mas ele tem como liberar a substância, os neutrófilos, e faz aquela substância purulenta. Defender, logicamente, o animal de agentes ofensores, independente da sua relação, tá? Independente da sua relação, localização, dentro da célula, fora da célula,
se é um micro-organismo, as formas evolutivas dele, assim por diante, tá? E também provocar lesões teciduais, que cabia algumas doenças, algumas situações. O que acontece? Dependendo da relação, né, do micro-organismo com o sistema imune, o que eu tenho? Mecanismo de agressão e defesa. Esse mecanismo de agressão e defesa gera a doença. Eu posso ter um micro-organismo chegando, eu não tenho inflamação, eu tenho infecção. O micro-organismo chega, eu tenho infecção. No momento que o sistema imune começa a reagir contra a infecção, eu vou ter a inflamação. E essa inflamação, ela começa a acontecer, né? Começa a acontecer, e vai fazer o quê? Vai ficar imóvel e começa a ficar doente. Que aquele quadro inflamatório, né, ele não é compatível com a doença. Então, quando a gente usa, né, um antibacteriano, nesse caso, antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, esse caso anti-inflamatório, ele não está acabando com a inflamação. Pensa comigo, a gente não pode acabar com a inflamação. A inflamação é uma reação boa do sistema imune. Só que a gente tem que acabar o quê? A gente tem que agir, o anti-inflamatório age numa citocina, a gente fala depois sobre ela, uma citocina que causa dor. Se eu puder, né, diminuir a dor, show de bola. Tá? Esse animal vai sentir o quê? Maior conforto. Dá uma olhada nisso aí, dá uma olhada nessa balança aí. Tá? A resposta imune consiste em uma reação a componente microbiano das mais diversas espécies e dos mais diferentes estágios de evolução. Tá? Espécies diferentes, o protozoário faz muito isso, né? Estágios evolutivos diferentes. Tá? Por exemplo, a leishmania, né? Pró-mastigota e A-mastigota. Pró-mastigota no inseto vetor, A-mastigota no cão ou na gente. Né? Então, existe a forma, né, do sistema imune agir. Se o micro-organismo está fora da célula, é uma ação. Se o micro-organismo está dentro da célula, que ele gosta de fazer, o A-mastigota dentro ou do cão ou da gente, a leishmaniose visceral, ele fica ali dentro, e aí já tem uma outra resposta. A resposta é totalmente diferente. Tá? E a gente não vai tratar agora, porque senão a gente vai colocar a carroça na frente dos bois. E em situações anormais, moléculas próprias podem ser reconhecidas como estranhas, provocando as doenças autoimunes. Isso, né, a autoimunidade, é papel do sistema imune. É papel do sistema imune. Tá? O sistema imune, ele aceita ou não aquela resposta. Ele aceita ou não aquela resposta. Se ele aceitar aquela resposta estranha como não estranha, não sendo estranha, há um desequilíbrio e gera doença autoimune. Também não vou falar detalhes agora, senão vai ficar uma aula muito cansativa. Tá? Então, imunidade. Existem dois tipos de imunidade, né? Imunidade inata e adaptativa. Tá? Imunidade inata, também chamada de natural ou nativa, tá? É a primeira linha de defesa contra a invasão microbiana. Tá? A gente pensa, né, que a resposta imune inata ela não vai garantir nada, né? E, assim, há 20, 25 anos atrás, estudava-se muito anticorpo. A adaptativa se dava no auge, né? A gente estudava muito anticorpo, reação do anticorpo e assim por diante. E nos últimos 10, 5 anos, né, para cá, a gente veio, né, descobrindo algumas coisas da resposta imune inata que a gente começa a ficar fascinado, que a gente não sabia que ela fazia. Né? Então, a gente começa a dar mais valor à resposta imune inata nesse momento. Tá? Também causa determinados tipos de reação.
E a resposta imunológica ela se modifica, conforme o micro-organismo vai se modificando. Ou seja, resposta imunológica, modificação antigênica, modificação antigênica, modificação antigênica. Isso acontece muito, por exemplo, o vírus, tá? O vírus. Vamos colocar em exemplo. O vírus ele só pode ter um material genético. O vírus ele pode ser DNA ou ele pode ser RNA, um dos dois juntos. Numa célula eucarionte e procarionte tem DNA e RNA. Vírus não. Ou ele é DNA ou ele é RNA. Não estou falando que um é pior do que o outro, tá? Vamos pegar esse vírus DNA aqui, vamos colocar de lado. Vamos comparar aqui o vírus RNA. Por exemplo, o coronavírus pandêmico, tá? E outros coronavírus, todos os coronavírus, são genoma RNA. Ou seja, o genoma RNA, ele erra muito. Por que o nosso código genético, o código genético dos animais, estão no DNA e não no RNA? A diferença seria a uracila. Porque o que acontece? O RNA é de uso temporário, que ele erra muito. Então, se eu erro o genótipo, o que vai acontecer com o fenótipo? Erra junto. Então, aquela proteína do coronavírus, ele vai se modificando, aquelas proteínas antigênicas. Isso que dá o nome aos subtipos do coronavírus. Se você vê, agora o coronavírus, ele não é mais influenza tal, tal, tal. Ele é influenza tal, subtipo tal, subvariante tal. Ele tem várias situações, várias denominações. Porque ele vai fazendo esse tipo de modificações. E o sistema imune, o que tem que ter? Fazer variações com eles. Então, eu até acho que existe um relaxamento muito grande da vacina, né? Porque o negócio não acabou e as vacinas estão, acho que, muito paradas em relação a isso. Não sei se essa aula vai ficar aqui na minha homepage, temporada, eu não sei se ela vai ser acessada depois de muito tempo, ou na época pandêmica ou pós-pandêmica, mas, enfim, fica aí o recado. Não vai ser a primeira epidemia, hoje a pandemia, acho que a gente aprendeu bastante, então, a gente acho que não vai ter mais pandemia, mas algumas epidemias elas vão acontecer fatalmente, tá? Fatalmente vão acontecer, normalmente por vírus de genoma RNA, tá? Outro exemplo, vírus da gripe, tem vacina todo ano, é vírus RNA, tá? Então ele erra, faz mutação, a gente vai e faz uma nova vacina, todo ano tem uma vacina nova, tá? O que a gente faz? Vacina primeiro os idosos. Por que vacina primeiro os idosos? Porque se o idoso tiver uma gripe, uma influenza vírus, as bactérias que estão no trato respiratório alto, elas chegam no trato respiratório baixo, a nível pulmonar, e causam uma pneumonite, tá? Levando possivelmente esse indivíduo à morte, tá? Dá uma olhada aqui comigo. Olha aqui. Na abscissa, eu tenho tempo. Tá? Na abscissa, eu tenho tempo. Olha só. Eu tenho aqui a imunidade inata. Olha que os micro-organismos estão passando pela barreira epitelial, estão sendo fagocitados. Macrófago, fagocitor, neutrófilo está chegando. Aqui é sistema complemento, vocês vão aprender. É um grupo de proteínas citoplasmáticas e o natural killer, tudo inato.
tudo da resposta imune inata. Eles começam a agir aqui. Tá vendo esse cara aqui? Olha ele aqui. Olha aqui. Na resposta imune adaptativa. Então, aqui aconteceu o quê? Até 12 horas. Então, a resposta imune inata acontece até 12 horas. O que ela faz? Ela segura a onda até a resposta imune adaptativa acontecer. Olha lá o que ele faz. O que o macrófago faz? Ele pega parte da bactéria e apresenta. Falou, linfócito, ó, se está acontecendo lá, está sendo uma briga muito grande, tem um micro-organismo lá, bactéria, peguei um pedaço dela, esse pedaço aqui dela, esse pedaço aqui eu estou apresentando para você, um pedacinho dela. E o linfócito, ele pode reagir contra esse pedacinho e fazer o quê? A gente chama de expansão clonal. Tá? Também não vou falar muito disso, não, cara. Hoje não. Expansão clonal. Vai gerar uma célula efetora, essa célula, ou clone efetora ou célula efetora. O que ela vai fazer? Ela vai ativar a macrófago. Então, ela vai liberar o interferon gama. Esse interferon gama vai ativar a macrófago. Então, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para lá. Uma coisa é o macrófago normal, outra coisa é o macrófago ativado. O que vai acontecer com essa célula efetora? Ela vai para lá. Todo macrófago que passa por ela, lá, pum, libera interferon gama. Todo macrófago que passa por lá, ele, pum, libera interferon gama. Então, vai o quê? Vai ativando tudo quanto é célula. E a resposta do linfócito B, ela vai acontecendo também. Expansão clonal, tá? E produção de anticorpos. Esses anticorpos, eles normalmente pela via linfática, e o linfático tem uma ligação pelo vaso sanguíneo, ele vai chegar lá, ó. Ele chega lá e começa a combater os micro-organismos, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dias, tá? Normalmente, os livros falam entre 3 e 7 dias, tá? 3 e 7 dias. Particularmente, nos meus ensaios clínicos, tá? Eu nunca vi antes do 5º ou 7º dia. Nunca vi, tá? Mas o livro fala e a gente tem que falar a mesma coisa que o livro, tá? Então, do 5º ou 7º dia seria o mais plausível, tá? A resposta imune inata, células, macrófagos, neutrófilos, célula natural killer, NK, é a mesma coisa, e células dendríticas. Fatores bioquímicos, proteínas do sangue, incluindo proteína do sistema complemento, são 9 proteínas, essas proteínas elas começam a se moldar na superfície do micro-organismo e promovem uma lisiosmótica dele, tá? Entre outros fatores bioquímicos, que são as pentraxinas. Pentraxinas, elas vão ligar nos fatores, né, da inflamação, eles vão chegar lá e essa proteína C reativa vai ser liberada no sangue. Cuidado com uma coisa, a proteína C reativa está sendo muito utilizada, tá? Não confundam PCR com técnica diagnóstico, tá? PCR vem de Polymerase Chain Reaction, tá? PCR para diagnóstico. Proteína C reativa, eles também chamam de PCR, tá? Então, na medicina humana, eles não usam mais VHS como a gente usa hoje. A gente está começando a usar PCR. Por quê? Quando o PCR, a gente dosa o PCR, a gente institui uma estratégia terapêutica. Ah, vou fazer esse medicamento, vou fazer isso, aquilo, né? E vou usar a proteína C reativa. E eu quero, no segundo exame, poder avaliar a proteína C reativa. Escute uma coisa que eu vou falar agora, é um conselho, tá? Muito grande e valioso. Não negocie exame com tutor. Não negocie exame com tutor, tá?
O tutor, nosso comprometimento é com o animal. Tá? A gente se forma para tratar do animal, e não do tutor e nem do bolso dele. Tá? O que você faz? Outra coisa, o laboratório ele é muito esperto. O que ele faz? Ele pega um kit, né, isopor, geox, várias vários materiais, né, para você coletar o sangue, né, vários acessos, né, para você coletar o sangue e mandar para ele. Só que é o seguinte, você pega o animal, você coleta sangue, liga para o laboratório, o motoboy vem buscar o sangue, vai anotar lá que pegou, ele vai levar para o laboratório vai processar o sangue, o laboratório ele vai fazer um laudo, o laudo vai pelo motoboy, o motoboy chega na tua clínica, chegando na tua clínica, você liga para o tutor, e o tutor chega na sua clínica para você, né, olhar um animal, 10 passos, olhar um animal que pediu o exame. Outra coisa, tua consulta é R$ 300, R$ 400, R$ 300. Você gastou 700 de exame, eu gastei R$ 1.000 com o veterinário. Ele é caro. Não, você gastou 300, R$ 350, R$ 400 na consulta com o animal. Tá? Então, é outra forma. O laboratório veterinário, você tem que mandar ele lá. Olha, eu quero o exame X, Y, Z. E qual laboratório? Olha, tem um laboratório aqui perto que costuma ser bom. Deixa o tutor ir lá. Deixa ele coletar o material lá. Ele vai gastar o dinheiro lá. Ele vai parcelar lá. Tem a maquininha lá. Hoje em dia, até para o celular você faz. Parcela. O cara, às vezes, parcela em 12 vezes um iPhone e posta foto toda hora dele no cão. Meu amigo, não sei lá, não sei lá. E o mesmo iPhone que ele comprou em 12 vezes, ele não quer chegar e pagar o tratamento do animal. Tá? A gente não tem que meter a faca em tudo, não. Mas a gente tem que ter o quê? Se resguardar. Então, pediu, né? A gente começa pedindo hemograma. A primeira coisa que a gente começa a olhar o animal, começa a ver, fazer exame clínico, exame físico. Primeiro exame que a gente vai pedir é hemograma. Hemograma, sem hemograma a gente não vê nada. Sem hemograma a gente não vê nada. Bioquímica, você vê perfil hepático, perfil renal. Uma droga, quando você administra, ela vai ser biotransformada no fígado, excreção renal. Dá uma olhada, ALT, ACT, GGT, ureia creatinina, CK, CKMB, proteínas totais. Você faz ali um apanhado geral do animal. Dosa proteína C reativa, PCR, e institui a sua estratégia terapêutica. Vou aqui agora, peguei, fiz aí o pedido de exame, o tutor vai fazer o exame no animal, e eu faço minha estratégia terapêutica, eu passo para casa. Ou eu interno o animal. Se eu internar, aí eu vou ter que passar por esses 10 estágios. Não tem jeito. Se eu internar 10 estágios. Se não, eu passo para o animal. O responsável é levar o animal. Aí você instaurou sua estratégia terapêutica. Quando o animal chegar, o que vai acontecer? Doutor, ele melhorou, tá legal, ele tá mais ou menos, tá melhorando. Melhorando quanto? Melhorando quanto? Eu quero saber o quanto ele está melhorando. Eu tenho que pedir outro quê? Outro hemograma. Outro hemograma, pelo menos outro hemograma. Mais exame, doutor? Sim, mais exame. Passa o hemograma com o PCR dele.
Às vezes, o paciente, né, ele tem um rim comprometido, a pessoa, de repente, usa lá uma gentamicina, que é nefrotóxica, você mata o animal. Infelizmente, o Totó morreu. Mentira, você que matou o animal. Você que matou o animal. Então, não negocie exame com o tutor. Não negocie, tá? Nosso comprometimento é com o animal. A gente estuda medicina veterinária para cuidar de animal, não de bolso de tutor, tá? Aproveitei esse slide aí para desabafar. A gente vai, né? Eu vou usar 2 termos com vocês. Imunidade moral. Sempre que eu falar de imunidade moral, é mediada por anticorpos. Tá? Imunidade moral, mediada por anticorpos. Vou falar, imunidade moral, você já saca que é por anticorpo. Imunidade celular, ação direta pelas células do sistema imune adaptativo. Então, o que acontece? O micro-organismo está fora da célula, o anticorpo vai e se liga nele. Beleza, neutraliza ele. Agora, se o micro-organismo está dentro da célula, o anticorpo vai dentro da célula? Não. Mas ela marca a célula que está com vírus, por exemplo, ela começa a se comportar de uma maneira diferente. E chama a atenção do sistema imune. O sistema imune vai fazer o quê? O sistema imune celular, inato, celular, ele vai perceber aquilo ali, ele, puf, rebenta a célula. Ele, você está comprometido, eu vou te dar um tiro, eu vou te matar. E a célula quer isso, ela quer morrer. Ela quer, olha, me mata que eu estou estranho. Legal isso, né? Então, aqui, imunidade extracelular, imunidade moral, está fora da célula. Imunidade intracelular, imunidade celular. Tá? Guardem isso. Tá? Olha só. Imunidade adaptativa ou adquirida, dá no mesmo. Tá? Adaptação do sistema para reconhecimento de moléculas de superfície de micro-organismos. Expliquei para vocês, que por sua vez, por tempo, são passíveis de sofrer mudanças. Então, ele faz o quê? A adaptação também pode reconhecer, mesmo que erroneamente, moléculas próprias. Como é que acontece isso? O sistema imune adaptativo, né, e inato, eles têm, né, controle. Então, o que acontece? O sistema imune inato, tá, ele pega, né, esses pedaços de micro-organismo, né, e apresenta para o linfócito T. Linfócito T, eu encontrei esse pedaço do micro-organismo lá, do totó, e eu achei estranho esse pedaço de bactéria. E o linfócito CD4, ele vai avaliar se isso aqui é próximo do próprio ou não é, se é um antígeno mesmo. Ele vai olhar, isso aí é antígeno mesmo. Então, o que ele vai fazer? O linfócito D, ele vai chamar o linfócito B de bola para produzir anticorpo. Agora, se ele apresentar um antígeno, tá, que seja próximo do próprio, ele vai apresentar isso aqui, eu achei esse pedaço aqui lá na bactéria. O linfócito T vai se ligar, vai avaliar. Ele vai fazer o quê? Olha, eu vou te ignorar, tá? Porque isso é próximo do próprio. Então, eu te ignoro. Então, a ignorância imunológica, ela é importante. Ela é boa. Agora, se ela não for, ele ficar na dúvida, e o linfócito ficar na dúvida, é ou não é estranho? É ou não é estranho? Será que é estranho? Não. É estranho. É estranho. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a chamar o linfócito B a produzir anticorpo contra isso aqui que é próximo do próprio.
Ou seja, eu vou ter doença autoimune, porque o anticorpo vai se ligar aqui. E o anticorpo que vai se ligar aqui, essa proteína aqui, tem a proteína lá, por exemplo, lá no sarcolema cardíaco. E o anticorpo ele vai se ligar lá. Toda vez que tiver uma infecção, o anticorpo vai lá e mata a célula, tá? Até o animal criar uma endocardite, tá? Isso dá, isso dá para mensurar, tá? Às vezes, o animal ele está normal, bebe água, brinca em casa, tudo. Mas, de repente, você sai num lugar, num sítio, alguma coisa, o animal corre muito, tem uma síncope, um desmaio do nada, buf, né? Um desmaio do nada. E você ele fica tudo mole, né? Fica tudo mole, leva para o veterinário, né? Chega para o veterinário já melhorzinho, e veterinário, ele usa o seu Leishman, né? Vai colocar o Leishman e vai auscultar o coração, né, do animal. Eu não quero falar mal de veterinário, não, gente. Eu não estou aqui para falar mal de veterinário, porque eu sou veterinário. Tá? Desde a década de 90 que eu vivo a medicina veterinária, então eu posso falar de veterinário. Tem veterinário que pega aí o seu Leishman, coloca no peitinho do animal ali, não sabe nem o que está ouvindo, gente. Não sabe nem o que está ouvindo. Só sabe que o coração está batendo. Realmente o coração está batendo. A gente tem que saber, a gente tem que aprender o que é um sopro, o que é uma disfunção atrial, a gente tem que saber isso. Olha, estou achando estranho, tá? Eu vou pedir umas enzimas cardíacas aqui, né? Eu vou pedir um eletro, um eco, ou eu mando para um colega cardio, ô fulano, Marcelo, Eduardo, dá uma olhada para mim aí, cara, esse animal teve isso. Deixa o cardio cuidar disso. O cara que é especializado nisso, ele faz eletro, faz cardio, faz tudo isso. E ele é o profissional mais adaptado. Já ouviram falar de febre reumática? Pois é, cão também tem febre reumática, sabia? E pela mesma causa que o humano. Tá? Então, por exemplo, se você quiser dosar ácido antes pré-glicina, você não pode dosar. Vai dar ácido positivo. Opa, lá em tem febre reumática. Vai fazer a mesma coisa, protocolo de tratamento que seres humanos. Olha só, vocês gostam de Slipknot? Eu gosto, mas é bem pesado. Olha só, imunidade humoral. Micro-organismo extracelular. Quem é o cara aqui da história? Linfócito B. Produz anticorpo, mecanismo efetor, transferido pelo soro. Anticorpo. Bloqueia infecções e elimina micro-organismo extracelular. Olha o cara aqui, ó. Micro-organismos fagocitados no macrófago. Ele está cheio de micro-organismos, mas ele já não está dando conta da infecção, né? De debelar essa infecção. Olha o linfócito T auxiliar. Estimula o quê? O macrófago pelo interferon gama. Então, o que acontece? Ele vai ser o quê? Macrófago ativado para eliminar micro-organismo fagocitário. Olha outro aqui, ó. Isso aqui é imunidade mediada por célula. Micro-organismos intracelulares, por exemplo, vírus, replicando dentro da célula infectada. Então, a célula infectada que eu falei para vocês, ela marca, ela fala, eu estou infectada, está tendo problema dentro de mim. Então, vem o linfócito citotóxico. Ele é diferente. O que ele faz? A célula está infectada, libera perfurina e granzima. A perfurina, o nome já está dizendo, perfura a célula, para a passagem da granzima. A granzima estimula a célula apoptose pela via das caspases, tá? Então, é eliminar
células infectadas e reservatórios de infecção. Aqui, ó, muito importante isso, gente. Muito importante, tá? Já ouviram o Megadeth? Também é bem legal. Olha só, vamos começar aqui, ó. Inata. Que é um cara da Inata? Macrófago, né? Os livros, eles não traduziram isso. Chamam APC. APC significa Antigen Present Cell, tá? Célula apresentadora de antígeno, tá? E o macrófago é uma célula apresentadora de antígeno. Lembra que ele pega um pedacinho da bactéria e vai lá para o linfócito T, tá? O linfócito. Então, o que ele faz? Ele apresenta um pedacinho da bactéria para o linfócito T, CD4. Eu não chamei de CD4, não. Eu chamei só de linfócito, tá? Então, ele apresenta, lembra? Ele apresenta. E o linfócito faz o quê? Ativa ele. Ativa o macrófago, lembra? Ativação via interferon, gama. Esse cara volta lá para o sítio infeccioso e começa a brincar lá. Então, a imunidade adaptativa é a resposta imunomoral. Então, o que acontece? O linfócito CD4, né, chama o linfócito B se transforma em plasmócito, o plasmócito é o linfócito B produzindo anticorpo, e o anticorpo faz ligação, né, aos patógenos correspondentes. Isso tudo aqui é cíclico, não tem como confundir. É só começar na inato, essa célula aqui da resposta inata, né, vai fazer, né, a apresentação para o linfócito CD4 adaptativa. O linfócito CD4 vai ativar a célula apresentadora de antígeno inata, a imunidade adaptativa, a resposta imune moral, por anticorpos. O que vai acontecer? Linfócito B faz uma história adaptativa, plasmócito, anticorpo adaptativo, ligação dos anticorpos e os patógenos correspondentes. Então, o que você está vendo aí é um início de uma reação, né, inata para uma reação adaptativa, tá? Então, a imunidade moral. Então, anticorpo, né, são moléculas do sangue, né, eles são proteicos, são moléculas do sangue e são produzidas por linfócitos, né? Existe um livro que chama linfócito B, célula B ou plasmócito. Linfócito B e célula B é a mesma coisa, tá? Quando chama de plasmócito, é o linfócito B produzindo anticorpo. Então, você sabe, quando fala plasmócito, você sabe que é o linfócito B alterado produzindo anticorpo, tá? E o anticorpo reconhece antígenos microbianos e neutraliza a capacidade dos mesmos de infectar e promover a sua infecção através de diversos mecanismos efetores. Imunidade celular. Está aqui, gente. Imunidade celular. Mesma coisa. Linfócito da classe T, linfócitos T, célula T. Tá? E o que eles vão fazer? Olha só. Tá? Dá uma olhada aqui. Essa aqui, por acaso, é a célula NK. Tá? Mas é a mesma coisa. Olha ali. Ele libera perforina e granzima. A perforina, está vendo aqui um poro? Perfura a célula, a granzima entra nesse poro, está aqui, ó, induz a célula a apoptose pela via das Caspases, está aqui, ó. Nesse caso aqui é o naturopilha, mas você pode falar que é o linfócito TCD8. A célula começa a entrar em apoptose. Quando o macrófago ele sente que a célula vai entrar em apoptose, ele fala assim, olha, para garantir que o negócio vai funcionar, eu vou lá e vou fagocitar. Para garantir que ele vai funcionar, eu vou fagocitar. Você vê que o sistema imune ele é repleto de redundâncias, tá? Repleto de redundâncias. Então, ele age, uma coisa vai agir contra, outra coisa vai agir contra. Às vezes, 2, 3, 4 coisas vão agir no mesmo contexto. Ah, isso é importante
em relação à imunologia. Olha aqui, linfócito T citotóxico, tá? Ou TCD8, se vocês quiserem colocar nome, tá? Olha aqui a célula infectada por vírus. Está vendo aqui? Vírus na célula infectada. Você está vendo aqui, azulzinho? É o MHC. Vou explicar para vocês. Tá? Pedaço do vírus aqui vermelho na ponta. Então, o que isso está fazendo? O que a célula está fazendo? Ó, estou infectada, me destrua. Legal, né? Estou infectada, me destrua. Então, o que vai acontecer? O linfócito, TCD8, ele se transforma em linfócito T citotóxico, ele se liga e libera perforina e granzina. É o que eu falei para vocês. O que vai acontecer com essa célula? A apoptose pela via das caspases. Agora, a resposta imunomoral, o micro-organismo está aqui fora da célula. O vírus está fora da célula. O que acontece? Aqui está a célula para ser infectada. Se o vírus está se ligando no vírus, o que vai acontecer? Vai induzir o neutrófilo fagocitado. Então, resposta mediada por célula, resposta mediada por anticorpos, funcionando. Então, essa questão de imunidade celular, eu gosto de explicar. Isso aqui é um textozinho para vocês, chamado imunidade ativa, naturalmente, e transferência de anticorpos. Eu gosto de explicar aqui, ó. Então, a imunidade adquirida passivamente. Tá? Artificial. Imunidade passiva artificialmente adquirida. Imunidade frequentemente transferida pela administração de anticorpos pré-formados em outros indivíduos. Por exemplo, um soro antiofídico. Totó foi picado por uma jararaca. Ele sai chorando, correndo, mancando. Quando você vai ver lá no canil, tem lá uma jararaca que atacou o totó. Então, às vezes a pessoa tem um nome, às vezes regional, mas você sabe identificar. Olha, isso aí é uma jararaca. E tem que saber nome, gênero e espécie. Tá? A jararaca, não adianta. Jararaca é Bótrobes, a gênero Bótrobes, porque o soro é antibotrópico. Tá? Então, o que você vai fazer no animal? Você vai catar soro antibotrópico. A antiofídico serve? Antiofídico tem porção para todo mundo. Antiprotálico, antibotrópico, antilapídico, antilaquético. Não vale a pena. Tá? Não vale a pena. Tá? Então, você saber o que tipo é mais interessante. Por exemplo, a natural, imunidade passiva naturalmente adquirida, passagem transplacentária da mãe para o feto. Vocês não vão esquecer mesmo, quer ver? IgG gestante. IgG gestante. Então, o anticorpo que passa através da gestação é IgG. E, logicamente, depois do nascimento, a produção do colostro, uma grande quantidade de IgA, uma outra classe de anticorpos, mas IgG passa aos pouquinhos. Então, uma cadela, por exemplo, que teve uma ninhada de 10, 12 animais, vocês já viram que tem que fazer um rodízio, É noite às 2, 2 às 4, 4 às 6, Fica acordado. Por quê? Sempre tem um cachorrinho, o filhotinho que é mais forte e o filhotinho que é mais fraco. Sempre existe isso. Tá? E o mais forte não vai deixar o mais fraco mamar. O princípio da subsistência. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um rodízio, rodízio ali, para o mais fraquinho sobreviver.
Opa, agora imunidade adquirida ativa, artificialmente adquirida. Artificial são as vacinas, são as diversas vacinas, que eu vou falar de vacina depois com vocês, só de vacina, vou falar bastante sobre vacina, tá? Estratégia vacinal, como e por que utilizar a vacina, como e por que não utilizar a vacina, tá? Então, artificial são as vacinas. Natural é a melhor, tá? São as infecções, tá? As infecções. Por exemplo, um animal que conseguiu sobreviver da infecção pelo vírus da sinomose, tem animal que consegue, tá? Às vezes ele fica com uma paraplegia ou algum sintoma neurológico, às vezes faz uma acupuntura, dá uma melhoradinha. Esse animal nunca mais vai pegar sinomose, nunca mais. Tem veterinário que fala, olha, agora o Totó teve sinomose, tem que vacinar, hein? Tem que vacinar. Eu prefiro que seja, né, uma falta de instrução. Prefiro que seja uma falta de instrução, tá? Porque animal que pega sinomose morreu por sinomose, ele não vai ter mais sinomose, tá? Então, aqui são algumas células, né? Aqui são os leucócitos, né? Chamado também de polimorfo nuclear. Você vê aqui a presença, né, dele, né? O núcleo dele, tá? Ele é polimórfico, tá? Ele tem vários, né, vesículas, várias vesículas. É a população mais abundante de leucócitos circulantes e medir as fases iniciais da reação inflamatória. Primeiro cara que chega lá para a briga é ele, tá? Primeiro que sai do sangue, tá? E vai para a briga é ele. E ele parte para dentro, parte para dentro. Função do neutrófilo, fagocitar e se matar. Ele fagocita e se mata. Chega, fagocita 1, 2, 5, 10, 12, 17, 25, 30 bactérias. Chega uma hora que ele fagocita e morre com ela junto. Vai morrer com ela junto. E a função do neutrófilo é se matar. Mas ele leva bactéria, fungo, protozoário, leva tudo com ele. Olha que coisa, olha que legal, ele se mata com você. E ele vai criando, né, essa morte, né, de neutrófilo com as bactérias, elas vão criando uma substância purulenta, né, chamada comumente de pus. Se você pegar um pedaço, né, um pouquinho do pus, fizer uma lâmina e corar, por exemplo, com um panótico, aquele de 3, não sei se vocês já viram, né, de 3 frasquinhos, né, daí 5 a 7 mergulhinhos em cada um, você vai ver lá neutrófilo degenerado, alguns monócitos, mas neutrófilo degenerado e resto de bactéria. Tem gente, por exemplo, que pega um abscesso, faz uma tricotomia muito bem feita, faz uma antissepsia maravilhosa, bota o pano de campo, né? Pega o bisturi, né? Começa a fazer incisão, pega ali o porta-agulha, trac, trac, abre, pega um suave, left, bota dentro de um tubo de transporte, né, microbiológico, manda para o laboratório, para microbiologia. A gente chega a hora e fala, pus, a gente plaqueia porque ele mandou. Aí vem o resultado. Não houve crescimento da amostra enviada. Ah, não é possível, mandei pus, negócio cheio de bactérias, resto de células, bactérias mortas. Mortas. Tá? Se você quiser mandar material daquele sítio anatômico, você tira o pus, tira bem o pus e tira o material lá de dentro. Aquelas galerias que ficam lá dentro, você pode tirar o material. Show de bola. Aí você consegue isolar a bactéria. Tá?
Mas depois não tem como, né? É como chega, né? Olha lá. Ele sai do sangue, aqui, ó. Ele é uma célula tão ansiosa que ele vai começar seus grânulos aqui, ó. O próprio grânulo do neutrófilo, ele acaba com a célula que estava normal. Interessante, né? Às vezes a célula normal é atacada por esses grânulos que são liberados contra os micro-organismos. Aí é uma célula ansiosa para agir. E o monócito, né? O monócito também chamado de macrófago. A diferença é que o monócito está no sangue, macrófago é quando ele passa para o tecido. Quando ele faz diapedese, quando ele passa para o tecido, é chamado de macrófago, tá? Eles também são chamados de fagócitos mononuclear e sua função primária, logicamente, é a fagocitose, tá? Lembra que eu falei nele? Eles são o quê? Agem na resposta inata e na adquirida, na adaptativa, tá? Então, são aqui, ó, são células que possuem um único núcleo bem desenvolvido, tá? Aqui, monócito macrófago, ação na resposta imune inata, ação na resposta imune adaptativa, a gente falou bastante dele, né? Olha lá. Então, eu tenho, né, uma célula tronco hematopoética, a medula óssea. Eu estou falando aqui do precursor, estou jogando o precursor, né, de monócito e célula dendrítica, tá? Que eles são os mesmos. Então, célula dendrítica, eu tenho ela convencional e plasmocitoide, tá? Mas a gente vai estudar a célula dendrítica depois. Então, eu tenho um monoblasto, eu tenho um monócito, e o monócito aqui, ó, monoblasto na medula óssea. Quando ele vai para o sangue, ele é chamado de monócito, tá? Esse monócito ele vai ficar circulante. Quando tiver um quadro infeccioso, o que vai acontecer? Ele vai passar para lá. Então, ele deixa de ser monócito e passa a ser macrófago. A gente chama de macrófago, tá? Macrófago migratório, tá? E esse macrófago migratório pode ser um macrófago ativado. Quem ativa o macrófago? Lembra? Linfócito T, através do interferon gama, isso, tá? Então, macrófago migratório, tá aqui, ó. Diferenciação, né? Células da micróglia, lá no sistema nervoso central, macrófago. Células de Kupffer, lá no fígado, macrófago fixo. Macrófagos alveolares, lógico, né? Lá no pulmão, macrófago. E osteoclastos, tá? Tá no osso, são macrófagos, tá? Olha essa animação, gente, que legal. Tá, a velocidade está aumentada. O que vocês estão vendo aqui, pequeno aqui, são hemácias, tá? Essas bolinhas são hemácias. E aqui, ó, você tem um diplocópio. Quer ver aqui, ó, um diplocópio. E aqui, correndo atrás dele, um macrófago. Tá? Olha lá, ele está no interior, tá vendo? Uma vesícula. Olha, quer ver? Ele vai entrar na vesícula, ó. Ups, tá vendo? Ao redor dele tem uma vesícula, tá vendo? Esbranquiçada. Muito legal, né? Eu vou precisar que vocês entendam isso depois, tá? Olha lá, a vesícula ao redor dele esbranquiçada, tá? Gravem isso que eu vou precisar desse conhecimento depois. Bem, essa é a bibliografia, né, consultada, né, o que eu utilizo para preparar a aula de vocês. Na minha homepage, na primeira parte, tem bibliografia recomendada, algumas informações. Existem os artigos. Os artigos são excelentes para serem servirem como fonte de referência. Tem gente até hoje que acha que não tem 2 sorovários da vacina V10, 2 sorovários de leptospira. Tem gente que há 20 anos fala a mesma coisa. A vacina V10, 2 sorovários não existe no Brasil. Não sei se vocês já escutaram isso. Pega a vacina, vê os sorovários, vai lá na parte de artigos e você vai ver que existe o sorovário, tá? Já no Brasil.
E existem várias, né, várias informações lá. Existe uma parte, né, que você que tem para download de material didático. Espera que eu vou botar esse material mais novo para download do material didático. E já já vai sair, essas aulas, né, são sequenciais, tá? De 1 a 11. Tem o Fale Comigo, né, a última aba, Fale Comigo. Se você colocar lá as suas dúvidas, eu vou ter o maior prazer em respondê-los, dar o mais rápido possível. A gente trabalha junto. Vai ter uma aba, do professor Ari Elisa Budi Dutra. Ele vai falar de algumas coisas e vai botar, né, os locais onde ele atende. Tá? Isso vai construir essa homepage aí tão querida. Tudo bem? Então, gente, com isso a gente acaba a nossa aula. Deixa eu botar o somzinho.